Bem-vindos ao quarto episódio do Restart, o jogo da vida. Hoje, eu e Sandra vamos trazer para vocês informações grandiosas, potentes. Vamos trazer também muitas possibilidades que talvez você nem imagine. E hoje é especial porque vamos falar sobre o pós-restart. Depois que eu fiz o restart, o que vem depois, né? E como as ferramentas terapêuticas podem iluminar o seu caminho. E hoje nós vamos falar de uma ferramenta terapêutica que vai te deixar de queixo caído. Hoje nós vamos falar do tarô, né, Sandrinha? Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos para o nosso quarto episódio e com muita diversão e alegria, né? E aí a gente vem falar isso, iluminar essa ferramenta, trazendo uma clareza. Então, esse episódio, compartilha, curta e segue com a gente. É muito importante a gente sempre buscar informações, que o autoconhecimento é justamente isso. É você estar apto, estar preparado, ou pelo menos estar no processo de buscar se iluminar, de buscar um novo caminho. E o Restart, você que já vem acompanhando a gente nos outros episódios, já viu como funciona, já passou por ele. Hoje nós vamos falar de como fica a vida depois dele, né? O que que acontece quando a gente faz o restart? E hoje nós gostaríamos também de trazer um pouco mais de conhecimento sobre ferramentas terapêuticas para mostrar, para iluminar o seu caminho de uma maneira mais terapêutica, mas também de uma coisa mais leve, porque o restart é leve, gente. E hoje nós estamos aqui com muitas possibilidades. Sandra vai trazer para gente um pouco do tarô. Eu estou muito mega ansiosa, né, por essas informações que vão elucidar e vão enriquecer o seu caminho. Por isso, como Sandra falou, não esquece, curte, compartilha e dá o sininho aí, manda pro amiguinho, né, para que o YouTube possa mandar para outras pessoas. O algoritmo precisa que você se movimente para ele poder fazer a parte dele também. Nos ajude aí e siga nós, aí siga também o meu perfil, siga o perfil da Sandra, para você poder estar mais pertinho, seguindo a gente, sabendo como a gente trabalha, sabendo o que de fato a gente faz todos os dias, as ferramentas que são usadas, né, Sandra? É muito importante a gente fazer isso em conjunto. O ambiente muda tudo, né? Tudo. É muito importante, porque quando você termina o restart, e lembrando sempre que é um processo, né? Então, terminou o restart, o que que eu posso fazer agora? Eu qual o momento que eu vou somar? O que que eu faço com isso tudo, né? Que eu olhei, que eu iluminei, que eu limpei, que eu joguei fora, se eu desapeguei, se eu limpei minha casa, interna ou externa, e o que que eu faço? Quando a gente soma com o tarô, e foi muito engraçado na hora que eu estava arrumando as coisas para vir, e a Vanessa falou: "Ah, Sandra, se fizer sentido para você, você leva o oráculo, né". E aí eu vou falar rapidamente. Quando eu estava arrumando para vir para cá, e eu sou, assim, bastante perceptiva, gosto de entender a percepção do ambiente, que eu tô, se eu tô focada, se eu não tô. E eu tinha separado, então eu trouxe um tarô tradicional, um baralho cigano, só que na hora eu peguei o tarô que eu tenho desde os meus 16 anos. Então, é com muita emoção que vem falar com a gente, né, esse meu tarô. É um tarô de Marsella, então eu tenho esse tarô há 44 anos. E aí eu vou só elucidar rapidamente para vocês o que é o tarô. Tarô, ele é uma palavra que significa roda, significa movimento, rota. Aí você fala: "Mas espera aí, a semana passada ou no último episódio, vocês falaram também que o chakra também era uma palavra que também indicava círculo, rota ou movimento". Exatamente. Se eles indicam do corpo, o tarô indica o para fora, indica uma direção, mas com muito respeito, muita amorosidade. Eu trabalho no adivinhatório e trabalho no divinatório. Então o tarô, ele vem mostrar algumas situações para gente que muitas vezes a gente não está olhando, entendeu? Então é bem gostoso esse movimento e deixa eu mostrar, porque muita gente não sabe o que é. O tarô nunca viu. Então aqui eu vou mostrar para vocês, este é um tarô de Marsella,
né. O que que é um tarô? É uma carta, desculpa, é uma carta onde ela olha, nós temos aqui o eremita, então é uma carta onde ela, em si, só traz tantos significados e arquetípicos de cor, do desenho de quem fez naquela época, em que momento foi feito isso, entendeu. Então cada um conta a história do momento que ele viveu. Sandra, mas quando que surgiu o tarô? Em que momento surgiu o tarô? Isso vai ser para um outro episódio também. Falar da história profunda do tarô, falar dos tipos de tiragem, qual a diferença de tarô para oráculo, a diferença de tarô, oráculo, baralho cigano. Isso vamos um episódio depois, porque a gente faz quando falar dos cursos que a gente também dá. Mas o mais interessante que, por que o tarô soma no restart? Quando eu termino todo de colocar isso para fora, de olhar algumas sombras, de iluminar isso, ele vem como um espelho, ele vem mostrando para mim uma situação, né. Então é isso, por isso que a gente soma ele. Eu posso somar ele no começo do restart? Até posso, somar ele na anamnese. Posso somar quando a pessoa chega primeiro, a nos encontrar, no primeiro momento. Por quê? Ele vai mostrar uma fotografia de como está nosso momento hoje. O tarô é agora, mas não está batendo com o que eu escutei a vida inteira, que é sobre o futuro. Então eu vou falar, o futuro, gente, são feitos de muitos agoras. Então, o futuro são feitos de muitos hojes. Então, quando eu trago o tarô para o restart, eu faço a fotografia do hoje. E é muito legal a gente tratar disso agora, falando exatamente do pós do restart, do durante o restart, porque a gente limpa o campo, né? A gente limpa todas as barreiras, a gente faz uma reprogramação, a gente usa ferramentas para poder trabalhar o externo e o interno, né? E aí o que que acontece depois de tudo isso, né? O que que fica tudo novo. E aí, você tem que dar passos em lugares que você nunca foi. E você vai se deparar com dificuldades, porque não é porque você fez o restart que você não vai ter nunca mais dificuldade, não é isso. Você vai ter que se preparar para o próximo passo. Toda vez que a gente quer alcançar algo que está fora da nossa expectativa, né? Aquele campeonato que você está fazendo, para você atingir, você tem que treinar. Treinei, cheguei. E para ir para o próximo? O próximo você vai ter que treinar um pouco mais de novo. Por quê? Porque a gente vai elevando a nossa régua, né? A gente vai olhando e falando assim: olha, eu atingi aqui, cheguei até aqui. E agora? Agora você vai treinar para o próximo nível. Tá? E é sobre isso que a gente gosta de falar das ferramentas terapêuticas, porque no meio desse caos, porque eu vou falar para você, crescer, gente, dá trabalho. Não adianta a gente achar que tudo é fácil, que tudo, não, mas eu vou fazer o restart, vai mudar a minha vida. Vai mudar a sua vida para você atingir o primeiro passo, só que você vai ter que ter o segundo, o terceiro. Então, é uma sequência, né? É uma crescente, e por isso você precisa se valer de ambiente preparado para você e de ferramentas. E quando a Sandra fala assim: olha, na anamnese você pode somar, eu acho muito legal. Só que tem gente que ainda não vai compreender. Vai ser uma crescente também. Eu vou entender, depois eu vou lá de novo e você vai consultar quantas vezes forem necessários. Mas, né, é algo de espelhar sua alma em pontos que você nem sabia que existia. Então, para mim, o tarô é mágico, É, sabe? e ele é uma linguagem da alma, ele é uma linguagem emocional. E aí ele vai mostrar, aí Vanessa, ele não é aquele que fala assim: "Você vai para a direita ou vai para a esquerda?". Que muita gente me pergunta, faz perguntas diretas, perguntas específicas. Aí eu sempre explico, ele é uma linguagem da alma, uma linguagem emocional. E eu trago isso para que você olhe para você, eu não direciono, não pego e falo assim: "Ó, você vai para o A ou vai para o caminho B". Não é um Waze. Entendeu? Porque ele não, ainda vou até brincar, ele pode ser um Waze do futuro, porque o Waze te direciona aquele caminho mais rápido, mas o Waze te dá várias possibilidades se você clicar, entendeu? Você que tem que mudar o caminho, Que né? mudar o caminho. Então, ele é uma possibilidade
ele é como se você colocasse uma lanterna, uma lupa, né, uma maior para olhar aquilo que eu não estava olhando. Falou: "Nossa, isso eu não olhei". Por quê? Quando a gente vem fazendo o restart, acompanhando com o diário de bordo, com a nossa percepção diária, ele nos acompanha, o tarô é uma ferramenta para nos acompanhar a olhar ou ter uma percepção daquilo que eu não tinha ideia. Ou para confirmar uma coisa, falou: esse BO é grande mesmo, né, esse problema não, esse desafio é grande mesmo, né, então deixa eu dar um pouquinho mais de atenção a ele". E só completando, muita gente vai falar assim: "Eu não sei o que é a palavra anamnese". Anamnese é aquele questionário quando você chega em algum determinado Especialista. especialista, as perguntas que ele faz para você, para poder entender como você chega. Então esse é a anamnese que faltou completar. Então, ele faz parte da anamnese no começo, ilumina, e hoje a gente está trazendo o restart no pós, né. Ele está trazendo para que você tenha uma percepção, que você possa olhar isso com mais clareza, com mas lembrando, quem olha o 360 graus, estou aqui no estúdio, eu olho a água, eu olho o microfone, eu olho seus movimento muito minha mão por causa das pulseiras, nós tomamos chuvas, então a gente está um pouquinho desgrenhada, mas com total facilidade e alegria. Por quê? Porque nós temos a percepção do momento presente. Então a gente está aqui inteiro falando que o restart é um movimento e que a gente treina a percepção diariamente. Exatamente. Quando a gente fala que vai elevar o nível, né, a gente até comentou no outro episódio que o restart é para mulheres, é para homens, é para empresários, né, e a gente viu que realmente tem pessoas que são de grande gabarito que nos procuram, porque querem ir para o próximo nível. E todo mundo tem dificuldade. Então não é só você que tem dificuldade, até pessoas que já alcançaram o nível dela, o limite dela, eles também precisam agora evoluir para o próximo, né. Tem um player famoso que eu gosto muito que ele fala assim, o processo é começo, meio e meio. Sim, Não tem fim, você vai estar sempre evoluindo e sempre buscando ferramentas. E quando eu aprendi com a Sandra, né, e com outras terapeutas que me ajudaram também, nesse movimento do restart que você tem que estar o tempo todo em movimento, o tempo todo buscando ferramentas, e quando você busca, você acha uma infinidade de ferramentas, né, e aí você começa a tratar, a olhar para aquilo e falar assim: "Nossa, eu não tinha olhado por esse ponto de vista. Nossa, olha o que essa carta revelou. Eu nem sabia que isso estava aqui. E aí você movimenta aqui, aqui resolve. é. E o que ele faz? Ele reorganiza. Entendeu? Então, quando você pega, não olhou aqui e o outro falou, você muda o foco, você tem a outra percepção, ele reorganiza. Vamos fazer uma linguagem mais clara. Eu estou fazendo um crochê, um tricô, com um novelo de lã aqui. De repente começou a emaranhar aquele nó, mas eu estou com foco no trabalho. Ah, mas eu não posso ter um nozinho no meio do trabalho do tricô ou do crochê. Então eu paro, vou olhar o novelo, vou ver em que pedaço que está dado esse nó, vou ver se eu consigo desatar, se eu posso cortar, se eu posso fazer uma emenda imperceptível. Então é isso que faz uma ferramenta dentro de um processo terapêutico. Seja ela qual for, eu vou dar uma olhada, vejo como é que está. Eu, particularmente, uso sempre a partir desse, que é uma especialidade minha desde os 16 anos, né. Hoje, por exemplo, pediram para: "Ai, você inicia a formação de tarô?" Eu até inicio, mas eu acho que existe uma coisa pessoal. Então eu gosto de conversar com a pessoa, levantar a questão que precisa, e realmente ela precisa dessa formação? Ela quer ou ela tem só curiosidade num arquétipo? Arquétipo é um modelo de um comportamento. Lembrando que quem cria os comportamentos é o corpo. Comportamento. É um comportamento de corpo, né. A emoção, a sensação, quem sente é o corpo. O cabeção nosso fica tic, 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 sem parar, falando aquele falatório mental. Quando eu trago uma ferramenta que vai me ajudar a espelhar, ele me ajuda a organizar.
Então isso fica mais fácil. Eu vou olhar onde está o nó no meu trabalho, e posso tecer diferente o meu dia e dissolvendo essas coisas. E como você falou, lembrando sempre, é meio e meio, né. Eu acho muito legal essa questão do tarô, porque quando você espelha aquilo ali, a gente tá sempre acreditando que vai vir aquilo que tá no cabeção, né. Não, vai aparecer isso, não sei o quê. E aí, de repente, você vê, e aí você fala assim: "Espera aí, mas então aonde eu achava que era o problema, não era". Porque às vezes o nó que a gente quer desatar, ele não tá no lugar onde a gente acha que tá. E é aí que vem o pulo do gato, que eu acho que é o mais legal e o mais gostoso, é você olhar e falar assim: "Filha da mãe, não estava te vendo aí". E aí você pôs luz, iluminou, na sua cabeça parece que a engrenagem ela faz um encaixe diferente e muda a sua percepção de tudo, e muda a sua percepção do problema. Então eu sinto de coração que toda vez que eu faço um processo terapêutico contigo, ou você tira as cartas, alguma coisa nesse sentido, a sensação da minha cabeça é que ela faz assim, ó, encaixa, sabe? É como se fosse uma engrenagem que estava desencaixada ou mal encaixada e ela entra no eixo. Por que que isso é tão importante? Porque a gente tem uma visão muito pequena da coisa. Nós não treinamos ter uma visão ampla, uma visão holística, né? Embora a nossa maior dificuldade seja essa, exatamente porque o ponto de vista é isso, não só funciona se for assim, eu É o só modelo aceito engessado, né. se for dessa forma, eu só recebo se for desse jeito. Isso dificulta muito o trabalho da gente como terapeuta, porque o terapeuta ele quer fazer assim: ó, vamos difundir. E você quer colocar aqui, não, mas eu só aceito aqui, não, mas vamos difundir. Vamos mostrar para você que existem infinitas possibilidades. E você está aqui engessado ainda numa situação, você está engessado ainda no modelo, como a Sandra falou. Então, o que vem a ser complementando tudo isso no Restart é justamente você olhar para aquele mapa que a gente sempre fala por aqui, com o complemento do tarô que vem colocando luz em alguns lugarzinhos para você. Você junta tudo e aí as percepções mudam. Não vai vir ninguém pegar na mãozinha de ninguém e falar assim: "Olha, o caminho é esse. Olha, você precisa ir para cá". Não tem, como a gente sempre fala que não tem pílula mágica, não tem manual de instruções, mas tem o que? Percepção. Então nós temos esse poder, que é um poder, a Sandra fala que é uma coisa de ficar presente, ela funciona assim. Todo dia é muito legal que ela presta atenção em detalhes que eu nem vi. Ela fala: "Não, você viu aquele detalhe?". Eu acho muito legal essa percepção. Estou treinando para ficar assim também, né? Óbvio, mas Que a gente, desculpa te cortar, mas é acortando, é pensar fora da é caixa. pensar fora da caixa, mas é um Um treinamento. treinamento. Então vamos fazer uma linguagem mais popular. Você está acostumada toda segunda-feira a fazer a faxina ou na sexta, na sua residência ou a limpeza. Eu tenho um amigo fantástico que todo sábado de manhã ele tira as toalhas, ele lava, ele faz. Então funciona para ele pôr a roupa para lavar o sábado de manhã. Funciona para alguém, como minha mãe, funcionava para ela às quintas-feiras estar de unha feita e o cabelo arrumado. Porque a possibilidade de ser convidada para alguma coisa no final de semana já estava arregladita, ela já estava arrumada. Então, para cada um funciona diferente. Um modelo de vida, um modelo de trabalho, um modelo de se olhar. Como o Restart foi uma grande faxina, que você veio tirando, tirando, sofremos com o desapego, sofremos com a luz que a gente iluminou, aí a gente vem, com que modelo eu posso estar olhando agora? Eu preciso de um modelo engessado? Eu preciso de um modelo novo? Ou eu não é igual o carro, estou desgastado, eu vou lá e troco de carro, ai, é final do ano, vou comprar um carro diferente, ou começo do ano, compro um carro melhor. Quando o tarô vem e te ajuda a pensar fora da caixa, eu separei algumas cartas para a gente olhar. Então, eu separei, acho que uma, duas, três, quatro, cinco, que são luzes que vão ajudar a gente a somar no dia a dia, tá? Depois eu tiro e desembaralho, que a gente vai fazer umas coisas bem legal. Aqui eu tenho a carta, mesmo que vocês não consigam olhar ela pertinho, a temperança, ela vem com alinhamento emocional. O que é a carta da temperança? A carta da temperança, ela vem neste baralho com o número 14, né? Então,
O número 14 é um número antes do 15, um número depois do 13. No tarô, existe uma sequência do 1 ao 7, do 7 ao 14, do 14 ao 21. Quem trafega pelas cartas somos nós. Como diz nos arquétipos, o louco, a jornada do herói. Quem faz o dia a dia de um oráculo, de uma carta, somos nós. Então, quem foi até o 14, como fosse aquele joguinho antigo que a gente tinha, que caminhava pelas casas. Então, quem caminhou até a casa 14 é uma carta emocional. Ela gera uma paz. Aonde eu coloco a minha água emocional? Aonde eu tiro? Tanto que na foto, ó, ela tem um jarro colocando água para a direita e para a esquerda, como se ela fosse o quê? O caminho do meio. É uma temperança. Então, eu não preciso, eu posso surtar de vez em quando? Posso rodar uma baiana? Posso. Mas depois eu volto, respiro, olho o estrago mais ou menos que fez em volta e sigo em frente. Então, em que momento do dia ou de situação eu posso agir com temperança? Eu posso agir com este caminho do meio. Esse caminho do meio não vai deixar eu parada, mas eu posso olhar em alguma situação. Mas, por exemplo, se eu tirasse hoje uma carta e você tirasse a temperança, como a temperança ela viria a acrescentar, a me mostrar um caminho ou a me dar alguma luz? Como que dá um exemplo, vai que aconteceu alguma coisa assim, só para a gente poder trazer realmente o fato a dar mais veracidade numa carta A para primeira tirar. coisa que eu falaria para você, se você está procurando um emprego, se você terminou, fez seu currículo, se preparou e pá. Vamos dar uma olhada. E sai, você vai para uma entrevista ou você vai para alguma coisa, saiu a temperança, é o momento de você olhar para você, usar de muita respiração, baixar todos os medos, expectativas e ir com o seu eu e inteira, com confiança. Então, a temperança te convida a você olhar para o seu lado emocional, baixar sua bola e ir com fé, Com equilíbrio, no com caso? equilíbrio, porque quando eu pego a água e transformo o jarro, eu me preparei, eu tenho aquela capacidade que eu coloquei no currículo, eu tenho o que aquela empresa precisa ou aquele trabalho precisa, então eu estou apto, então eu vou inteira. Então ela convida a pessoa a olhar e se A preparar esse momento. respirar e ir inteira, olha, tá E tudo vai, bem, vamos equilibrar e vamos chegar. Muito legal, muito legal. Qual outra carta que nós vamos lá. podemos Aqui eu posso tirar a outra carta que vem, já separei, tá? Não é uma coisa que eu embaralhei, depois a gente vai fazer isso. A estrela. Sandra, a estrela, olha, ele vem o arcano 17. Então, diferente da numerologia tradicional ou da numerologia cabalística, quando a gente trabalha com tarô terapêutico, eu trabalho com arquetípico, com um arquétipo que fala, o modelo daquela carta conta para mim o que eu posso usar no meu emocional. É uma das cartas mais bonitas do tarô, a estrela, porque a estrela ela te traz a esperança. Eu não usei um pouco da boa vontade na outra carta? Eu não usei um pouco do equilíbrio? Esta eu vou usar a sorte. Mas, gente, sorte sem preparo não vai para lugar nenhum. não adianta tirar a Não. carta. E a sorte é você olhar o momento presente e falar: poxa, eu só tenho arroz e feijão hoje. Que bom que eu só tenho arroz e feijão. Obrigada pelo meu arroz e feijão. Quando eu sou grata, aquilo que eu tenho expande, eu consigo criar mais. Então, eu sou grata a partir daquilo que eu tenho e eu trago uma cura profunda, eu venho trazendo, brilhando, eu venho pondo luz e eu venho colocando alegria. Então, é uma carta que, se eu estivesse perguntando sim ou não para uma determinada situação, para um pequeno movimento, ela também somaria um sim. Ah, então quer dizer que você vai me direcionar o que eu vou fazer, se eu vou para a direita ou para a esquerda? Não, querido. É um sim para a sua atitude de escolha. Você escolhe, você faz a sua possibilidade. Eu tenho A, B ou C, Sandra, Vanessa. Eu tenho A ou B ou C. Qual que eu posso? Então eu olho aquilo que seu coração
Quando a gente fala coração, batida do coração, aquilo que é verdade para você. Porque eu não posso impor para você a minha regra. Eu não posso colocar para você a minha verdade. Mas eu posso te ajudar com uma ferramenta a iluminar, a você perceber se aquilo tem fundamento para você ou não. Fundamento seu. Honrando a sua família, legal. Mas eu não posso viver na cartilha do outro. A prova é individual, não dá para colar. É, Não tem rascunho. é uma situação para a gente poder trazer mais clareza para os nossos seguidores, que assim, quando a Sandra fala de todos esses arquétipos, né, que mostram, que trazem um modelo com eles, é para agregar o quê? É para agregar um modelo para você se espelhar naquilo ali, porque você veja, se saiu do restart, você tá sem nada. Né, nada do que do passado, obviamente. Você trouxe a sua bagagem? Trouxe. Você não tá, vazio, mas você está sem aquilo que te prendia. Então você tá indo para um lugar, de repente, que você não tem um modelo. Então quando a gente faz as cartas, elas nos ajudam a modelar. Então assim, olha, saiu um arquétipo X e eu tô numa empreitada para ir em tal lugar, será que funciona? A Sandra vai poder te falar de forma melhor. Mas o que é importante a gente ver o porquê que ele vem para somar dentro do restart. Porque quando você tá preparado no início, no meio ou no meio, ele tá sempre te mostrando um novo caminho. E eu acho que é isso que eu acho tão lindo no modelo do tarô, porque ele tá sempre te convidando a Sim, você a pensar diferente, a sair da caixa, a ir para, olha, para de pensar dessa forma, pensa assim, olha, tá vendo que existe esse caminho? E às vezes a gente chega lá e fala assim, Sandra, eu quero fazer isso, 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 isso. Aí de repente não é nada daquilo, sabe? E isso é muito gostoso, porque às vezes a gente quer investir em algo que não funciona, quer investir em algo que já está falido, quer investir em algo que não vai rolar, e quando você espelha as cartas falam: "Meu amor, vamos investir neste outro caminho", isso. né. E exatamente, completando isso, se neste momento sai o arcano do mundo, eu olho para você e falo assim: "Olha, o mundo, ele representa a deusa Vênus, né, da mitologia grega e antiga, e uma grande concha, quer dizer, e o mundo". Aí vai falar assim: "Mas esse mundo, eu posso ir para o mundo? Eu posso ir?", quer dizer, eu já é o arcano, já estamos no final, então eu já estou no 21. Normalmente, quando a gente fala dos arcanos maiores, são as jornadas, pessoais. Então é do 1 ao 21 ou no 1 ao 22, depende do baralho. E aí eu falo assim: "Mas isso aqui, então eu já vivi tudo, posso ir para o mundo, é só correr para o abraço?". Não. Quando eu vou para o mundo, eu encerro um ciclo. Aquela pessoa que passou pelo restart, ela terminou um ciclo e ela está livre. Vamos brincar que faz de conta que alguma vez você na vida tomou uma sauna. Foi na sauna, suou, 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 suou. Eu termino de sair da sauna, me enxugo, visto a roupa e vou embora? Não. Eu saio da sauna completamente desidratada, vou para um banho gelado. É essa carta. Então eu te convido para olhar e falar: "Encerrei meus ciclos e agora eu vou para novos passos". E se você, na sequência, tirar a carta da força, ela traz a coragem e a energia. Olha o que diz essa imagem. Depois a gente pode colocar embaixo Na na descrição. descrição as imagens direitinho, que aí tem curiosidade, pode olhar, porque é muito bacana. Lembrando que cada pessoa que desenha ou registra um tarô, ele conta a percepção dele da imagem. Mas o grande arquétipo, exatamente, o que, que é a força? Quer dizer, eu estou aqui, é uma imagem de quem está como se ela estivesse domando Dominando. o leão. Só que então todo dia eu tenho que matar o leão, eu nunca gostei dessa: "Ai, um leão Essa por dia". interpretação, essa Não, o frase. leão é nosso, o leão está dentro de mim. O leão é a minha energia, ou eu ponho energia em mim ou eu não ponho energia. Tem dia que a gente acorda com a bola murcha? Acorda, vamos lá, cada um se reabilita ou se faz, de manhã, como funciona. Depois vamos com medo mesmo, vou embora. E aí essa carta ela mostra para você aonde está a sua energia.
Não, mas ela vai pôr luz? Vai, porque quando ela mostra para você, você olha naquele espelho, naquele mapinha que está aqui na sua frente, você fala: nossa, eu sempre achei que pintar tela, pelo menos uma vez semana, me energizava. E de repente você esqueceu isso. Você esqueceu uma coisa que te dava prazer. Você esqueceu que você gostava de ler livros, você esqueceu que você gostava de dormir à tarde, você esqueceu que você gostava de fazer uma visita para alguém. Então, continuamos no processo de espelho. Se é espelho, eu estou olhando em que momento eu preciso de paz, de temperança, de equilíbrio, que momento eu preciso da coragem, da energia, em que momento eu preciso. De repente, você fala assim, mas tem horas que eu preciso tomar uma atitude. Se sai a carta, eu adoro esta carta, que é a carta do enforcado. A carta do enforcado, eu devia ter trazido, eu tenho ela bem grandona, na próxima vez eu vou trazer as cartas bem altas, bem grandes. A carta do enforcado, ele está pendurado por um pé. A pessoa fala: "Credo, se saiu esta carta, nossa, minha situação está Dá uma má horrível", impressão. né. Porque olha, ele vem pendurado, segurando como se fosse uma árvore, pendurado. Aí eu brinco e falo: "Mas se eu viro ela, eu estou equilibrando num fio". E eu brinco, esta carta mostra que infinitas possibilidades eu posso fazer nessa situação. Como eu posso agir assim? Mas não adianta o meu modelo. Agir no modelo Vanessa de ser, no modelo da outra pessoa, no modelo de Sandra de ser. E o modelo é único. Se a pessoa fala, mas eu não tenho modelo nenhum, o tarô é uma grande, possibilidade de te ajudar a olhar que espelho que você tem de tantos dons aí. Quando eu posso olhar para uma outra carta, eu posso olhar aqui eu tenho a lua trazendo todo mundo fala: "Nossa, que legal, a lua vai me dar", eh, a lua é intuição, bacana, mas ela também mostra meu medo. Ela mostra lembra aquele "eu vivo no mundo da lua". Então, lembrando da temperança, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Eu preciso estar equilibrado no meu emocional e no meu racional. Ficar rezando em casa sem atitude nenhuma, eu estou no meu emocional. Só ficar na minha razão, sem ter uma ligação com algo, não estou falando de religiosidade, estou falando de um ser enquanto espírito, de fazer aquele movimento, senão eu sou um corpo parado. Então eu ponho ânimo, eu ponho alma. E quando você tira essa carta, você também enxerga que, ai, por isso que eu tô assim, me sentindo cansado, por isso que eu tô meio exausto, por isso que eu acho que as coisas não vai. Aí vem essa carta e fala, então, olha, tá vendo? Esse aqui é o retrato do que você tá sentindo. Bora mudar isso, Uma né? torneira aberta, vazando uma energia em algum lugar. De repente você está se distraindo por uma coisa. Um exemplo, dentro de um processo de restart, você viu que faltava em algum momento uma dedicação para um curso de inglês que te ia liberar, ia te jogar para a vida, como a gente fala, para um nível maior de expectativa igual à sua, ou melhor que a sua. Então, é aquilo, fala assim, mas eu me distraio tanto. Aí eu convido: "Você gosta de série? Por que que você não coloca a série já no inglês, sem legenda de vez em quando? Assiste o mesmo capítulo de novo, depois tira a legenda, depois assiste sem legenda de nada". E você vai brincando com o cérebro, porque o cérebro direito e o cérebro esquerdo, o cérebro da razão e o cérebro da emoção. Se eu fico só num, o outro fica quietinho. Mas Então quando você vem receber esse planejamento estratégico, né, vindo de um tarô, você tem como olhar para isso. Só que o que acontece? Quando a gente está no processo do restart, muitas pessoas estão sentindo que estão naquele buraco, sabe, aquele lugarzinho ali que não tem luz, e elas não sabem o que está acontecendo. E é por isso que eu acho que o tarô ele traz essa nuance positiva de mostrar para você o seguinte: olha, tá acontecendo, você tá nesse buraco, mas não é um estado, você também tem a chance de sair dele, né. E aí quando o tarô vem, ele fala assim: "Então, ó, aqui apareceu a lua.
Bora melhorar? Vamos dar o próximo passo? E essa luz, às vezes, ela é extremamente necessária, porque a gente está tão amarrado dentro daquela casinha, daquela caixinha, né, que você não consegue olhar para o lado, para a esquerda, para a direita e sequer considerar que você pode ter um tarô. Exatamente. E aí, completando o que você fala, se sai o arquétipo do diabo, nossa, minha situação ficou escura, ficou ruim? Não, eu só preciso olhar os padrões repetitivos que eu estou usando. Esses Quais são padrões, os vilões, as né? prisão emocional que eu estou me colocando, jogando, a gente adora falar de chave, eu ainda me prendo nessa prisão emocional, tranco o cadeado, jogo ou eu jogo fora a chave, ou eu dou a chave para alguém. Gente, e quando você tira isso num pós-restart, alguma coisa, ele fala: olha, passou, você olhou, agora a chave está com você, agora a bola é com você. É um processo doloroso? É, mas é uma evolução E meio uma e meio, direção, uma direção. uma direção. Então, eu não fico naquela piscininha quentinha, acomodada, eu passei pelo processo, porque senão a tendência nossa é voltar pelaquilo que eu já tenho. Não saio então de um casamento, não saio daquele emprego que eu não gosto. Por quê? Porque eu já estou acostumada com aquele problema. E Eu já também não estou tem acostumada. desafio, né, porque você não você acostuma tanto a perder, que quando vem um desafio que você pode ganhar, você considera que: "Não, mas se eu tentar eu vou perder, então nem vou tentar". Enquanto as pessoas estão presas ainda nessa questão de eu arrisco ou não arrisco, eu vou ou não vou. E aí eu acho interessante mostrar isso para eles, porque o tarô ele fala assim: "Olha, você tá nessa situação aqui". Aí a pessoa fala: "Eu? Não, não, pode embaralhar de novo que não". Você embaralha, ela aparece de novo. Você embaralha, ela aparece de novo. E é engraçado porque na época quando eu conheci o tarô pela primeira vez e eu vou falar a verdade, eu demonizava ele porque eu não, entendia e eu achava algo completamente fora daquilo que eu acreditava, eu não conseguia nem pronunciar a palavra diabo, sabe, era uma coisa absurda, tamanha era a religiosidade implantada dentro de mim. Só que quando você olha para as cartas e você fala assim: "Tá, mas o que é essa carta? O que ela representa?", você começa a entender que quem toma, quem dá o significado é você. E se você deu o significado, você pode também reverter isso, né. Então quando eu aprendi isso, que eu falei assim: "Cara, mas ninguém mais está me falando sobre isso, eu não tenho mais a influência negativa de ninguém, então quem é que está me sabotando? Eu". Então, se tá me sabotando, espera aí que nós vamos resolver isso agora, né. "Sandra, me ajuda", "Ajudo", "Vamos lá, vamos tirar as cartas". "E se aparecer o enforcado? E se aparecer o diabo? Eu vou morrer? Não. Vai acontecer uma tragédia? Não, calma", né. Quantas e quantas vezes não apareceu a morte, Isso. e aí você E ele fala: mostra, "O fim de um ciclo". E eu acho lindo quando aparece a morte é, agora. e ele mostra, exatamente o que você está sentindo, como é que você está, eh, vivendo naquele momento. E muitas vezes você não tinha percebido isto. E eu sempre falo, as pessoas falam: "Ai, mas eu tiro da rua tal e ponho na rua tal". O tarô, ele não está aqui, principalmente nessa abordagem terapêutica, para tirar você da sua rota, da sua direção. Ele está para mostrar para você o que você está sentindo e você muitas vezes nem percebeu, É esse o ponto. entendeu? Então ele vem com esse espelho, com essa clareza, para trazer e falar: nossa, isso aqui eu não tinha visto ainda. E você não precisa concordar. Adoro quando a pessoa fala: ai, olha, interessante, mas não achei nada de bom e pá-pá-pá. Passa 3 dias, começa a cair fichas, como muita gente hoje começa a falar, que são downloads. Porque ficha a gente usava na época do orelhão. Caía a ficha e a gente não conseguia nem falar alô. Não é nem do seu tempo, queridinha. Então, mas a gente olha e fala e é isso que o oráculo traz. Por exemplo, este aqui, nós falamos bastante dos arcanos maiores. Só para elucidar. Um tarô, ele tem 78, lâminas, tá. Então ele tem 22 dos arcanos maiores, que é a jornada da vida, certo, e depois eu tenho 56 que são o baralho comum. As, As, paus, paus, damas, copas e copas. a espadas. Qual a melhor maneira de deixar que a tradição
milenar chegasse ao nosso dia de hoje do que numa mesa, numa roda, numa conversa. Então, a linguagem oral é a que foi passada de tempos em tempos. Por isso que os arcanos menores traduzem o nosso. Então, se aquele do 0 ao 22 sou eu na minha jornada, como que eu, em cada momento da minha vida, trabalho copas, a emoção, ouros, a minha parte de gerir o meu sustento. Ah, mas eu sustento só financeiro, a minha prosperidade? Eu tenho paus, que é o trabalho, aí eu vou ter a parte do espada, que é aquele desenho da espada preta, é o meu mental. Então, nada mais é que terra, fogo, ar, né? E água. Água são as emoções. Então, vamos lembrar, é tudo do mesmo, é tudo a É uma mesma coisa. variação da mesma coisa, né. A gente às vezes fala: "Ai, mas você falou de oráculo e ontem você falou dos chakras". A gente está falando de vários segmentos que falam da mesma coisa, são Isso. apenas temas diferentes, né. Exato. E é completando, gente. Baixem suas barreiras quando você escutar qualquer opinião de alguém. Porque uma coisa são valores, virtudes e valores. Você tem as suas, você agrega na sua e equilibra ao longo da sua vida. Mas olhar uma situação, escolher uma maneira diferente, é diário. Então, por exemplo, este aqui, ele é um baralho cigano. São para situações muito, muito, muito mais rápidas. Então, são 36 cartas somente. A diferença de um oráculo, por exemplo, aquelas lâminas que todo mundo gosta, todo mundo com respeito a cada um, você vê muitas denominações, pode ser psicólogo, psiquiatra, alguma coisa, aquelas mensagenzinhas. É uma lâmina que diz uma mensagem. Sorria hoje, dê bom dia ao seu amigo. Mas Isso é um esse oráculo. esse baralho que você está usando aí hoje, ele é o baralho cigano. Ele tem uma finalidade, ele cada um serve para uma coisa? E uma outra pergunta que eu queria fazer para você antes de você terminar, é a energia da pessoa, como que o baralho ele vai espelhar a minha energia? Como que funciona a minha relação com a carta? Como que isso é conectado para que a minha vida saia na lâmina? Isso. A gente sempre fala, você já deve ter escutado, sobre o campo, né? Quem é que sai da cama e vem é o nosso corpo e o nosso campo físico. Tanto que tem gente que eu gosto de estar ao lado e tem gente que a pessoa pode ser um doce para todo mundo, e aí a gente usa como se falava há um tempo atrás: "Meu santo não bateu com a da pessoa". A energia, aquela e é tão gostoso quando a gente olha e percebe aquela pessoa que a gente não gosta muito, ou teve algum desafio, porque você percebe ela. Você fica de estado alerta. Agora, aquele outro que te acarinha, te trata, você baixa todas as suas guardas, muitas vezes te magoa. Isso é o campo. Este é o campo de percepção. Este é o campo que chega a pessoa quando vem conversar com você. Quando você vai conversar, seja com um amigo, seja com o terapeuta, ou seja com o médico, você conversa como você está. É a sua energia. Ou você fala, ou você simplesmente chega. Mas tem relação da pessoa pegar na carta e transmitir alguma coisa ou não tem Não, nada a não, ver? porque eu posso fazer à distância. Meu maior atendimento é à distância. Eu atendo muito fora do país e à distância. Aí a pessoa fala: "Não acredito". Eu falei: "Então, né". Muitas vezes ela fala assim: "Ai, aquela pessoa desejou mal para mim". Eu falei: "Isso você É. acredita". Quer dizer, o mal da pessoa que está lá na Itália, pensou nela, você: Pegou já. pensou em mim", isso É. pegou. Agora a coisa boa ou a percepção não pega. Então é o que a gente sempre fala na neuropsico, não é nem a neuropsicopedagogia ou a neuropsico ou a neurologia pura. Eu posso dar ênfase no bom? Posso. Então a gente vai na raiz da filosofia, que é a parte de Epiteto, a gente vem falar assim: "Eu posso dar ênfase no que é bom". Então por isso que o estoicismo, ele fala: "Vamos olhar aquilo e dar valor naquilo que é bom e aquilo cresce. O bom é para mim, não é para você". Então, quando eu chego num campo
Ou eu chego para conversar com você, eu chego, eu me arrumo, eu fiz a minha higiene, eu tenho um cuidado. E a lâmina é a mesma coisa. Ela vai fazer um cuidado. Ela vai estar embaçada. Se eu sair do banho, olho no espelho, está cheio de embaçado, como que eu vou ver a minha percepção? Vou ver uma percepção embaçada. Se eu chego para você com a percepção completamente fechada, eu não quero ver nada, não quero sentir, não quero saber como eu estou. Aí eu sou muito clara, eu falo assim: "Então, querida, eu posso te ajudar? Como que você gostaria de perceber isto?" Pode perceber, a gente não usa a palavra cura, a gente usa a palavra processo, de o restart, de você fazer o Crescimento. crescimento, porque é um autodesenvolvimento. Não dá para ficar no mesmo lugar, é uma espiral, espiral, espiral. Então, com muita gratidão, hoje esse é um oráculo, que é o baralho cigano, 36 cartas, ele tira tirei neste minuto, é uma carta de transformação. Não Mostra pra dá gente, para mostra. ficar no mesmo momento, Nossa, uma carta é de um foice. transformação no podcast de Restart. Restart. Aí, eu fico no mesmo momento? Não, eu vou na raiz, eu arranco a erva daninha, eu tiro aquele matinho que não tem funcionamento para mim, água, e aquilo vai se crescendo. Eu somo com a carta do sol, Ai, eu amo a carta trazendo do sol. alegrias. Ontem muita gente rezou meio-dia, aquelas coisas todas. Funciona, funciona. É só você dar atenção. Aí eu tenho a carta das alegrias, ui, e também o obstáculo. Os obstáculos vão ser diários. Não tem como Não fugir tem dele, você como, tem que mas eu posso, ok, como eu chego neste obstáculo, como eu chego diferente, eu chego olhando, mas eu chego não, e você chega inteira. preparada, quando você sabe que tem um obstáculo, é um desafio. Você vai falar assim: "Cara, mas eu vou passar por ele", né. Quando a gente tá na situação do restart, que você tá lá, naquela piscininha de: "Eu não vou sair daqui, eu não tô vendo nada, eu não quero ver nada, só acredito no que eu tô vendo, entre 4 paredes". Se você mostra uma carta dessa, a pessoa nem sabe a possibilidade, ela até pode vir até tirar a própria vida. Não, porque eu já tô numa situação ruim, você ainda mostra uma carta de desafio, nossa, prefiro morrer, né. Então, é sobre isso. Eu acho que o nosso trabalho, Sandra, o nosso a nossa elevação maior aqui é justamente mostrar que a vida é bela. É mostrar que você pode ter o que você quiser, quando você quiser, desde que você faça o processo. Então é importante a gente pegar todas essas ferramentas e unir ao processo que você está tendo. E quando a gente tem uma vitória, comemore. Ó, Ah, mas foi uma vitória muito pequenininha. a carta da vitória. Falando da vitória, a carta da vitória. Foi uma vitória pequenininha, o que que você faz? Comemora. Porque o nosso repertório de coisas ruins é muito vasto. Mas o repertório de coisas boas é pequenininho, porque nós aprendemos a não valorizar as coisas boas, só as ruins. Então hoje a gente traz essa percepção para você pôr luz naquilo que é bom, para você pôr luz nas ferramentas que podem te ajudar a evoluir, a continuar, a dar o próximo passo, a usar as ferramentas a seu favor e a trazer todo esse complemento para o seu processo. Porque você vai arquivando coisas positivas e aí quando você precisa, você volta lá, você vai ter o repertório. Porque quando você não tem o repertório, quando ele está muito escondidinho, porque coisa boa a gente sempre tem, né, Sandra? Com A vida certeza. inteira a gente fez coisa boa. É. Quer ver? E eu vou só elucidar o que você está falando. Ontem eu bati, lavei cozinha e banheiro de mangueira. Estava focada. Quando eu termino, tudo limpinho, eu abro a geladeira, o ovo. Puf. Eu, opa! O ovo. Cozinha Caiu. impecável. Limpei, percepção. Voltei. Passei, fiz algumas coisas. Hoje, acordei completamente, não é só porque está nublado ou se está sol, a gente não pode, que o nosso interno, a luz do restart é um processo interno. O que está fora, ele
propicia. Então, se o ambiente está arrumado, eu vou estar mais arrumada. Se o ambiente está desarrumado, minha bolsa, alguma coisa, isso corrobora, isso ajuda na minha distração. Mas o restart é uma luz interna, é uma reorganização interna, elucidando. Fui fazer um omelete hoje na hora do almoço. Virei e bati a mão. Ela virou 3 ovos no chão. Falei: "Uau! Só tenho presente aí, gente? Ou eu não lavo mais, ou eu estou muito boa para lavar, porque só pode. Ou eu estou muito boa no que eu estou limpando, que eu precisava limpar mais". E foi esse o presente que os 3 ovos hoje, na segunda vez que eu limpei a cozinha, mostrou. Você pode limpar, você vai fazer um restart, mas toda vez que aparecer algo diferente, não é para surtar, é para você falar: "Nossa, acho que eu preciso limpar mais aquele outro lugar ali. Eu preciso dar mais atenção àquele outro, aquela Isso a gente pode situação". trazer para as crenças limitantes, para os bloqueios que a gente tem, porque a gente limpa um e fala: "Pronto, agora eu vou para o mundo". Não, calma. É uma cebolinha. Vamos tirando uma casquinha, vamos Uma de tirando outra vez, casquinha, né, e vamos indo. E é por isso que chamamos de processo. processo. E é muito importante a gente bater na tecla do processo. É processo. "Ah, mas eu posso fazer isso no final de semana?". É bacana esses eventos que a gente tem de final de semana, com muito respeito, ele levanta uma energia, traz para fora, mas eu tenho todo um processo a ser minado, E para tratado. manter aquela energia, não adianta você ir num negócio no final de semana e achar que aquilo mudou sua vida. Não, aquilo mudou a percepção que você vai aplicar. Isso, ele pegou o holoforte, e pôs lá, puf. A pergunta que eu faço, que muita gente vai falar assim: "Sandra, é melhor você sair da cozinha". Concordo. Concordo, não é minha área. Você entendeu? Respeito quem adora cozinhar, quem dá o show. Não é a minha. Mas existiu uma Sandrinha lá atrás que tem, imagina, como assim? Tem que cuidar da família, tem que deixar pronto. Gente, meu sobrinho, meu filho, cozinham 10 vezes melhor que eu. Para que eu preciso bater nessa tecla? Então, é uma crença que eu tenho que diariamente eu desconstruo com muita humildade. Já estou bem melhor. Já faço mais coisas, mas eu não preciso me distrair colocando aquele modelo se eu posso estar fazendo outras coisas diferentes. Este foi o presente que os ovos trouxe para mim. Eu não preciso ficar parada na carta do obstáculo, falando: "Ó céus, alguma coisa Meu muito ruim? Deus, caiu Que o é ovo, que ovo? saco, Que acabou meu não, o que dia". que está me mostrando? Qual o problema que vai acontecer?", Uau, caiu o mundo. né. O problema é: "Filha, não é muito sua praia, então o que dá para fazer? Faz cozido. Faz ovo cozido, presta atenção na hora de abrir a geladeira". É muito claro, porque olha, você é boa nisso, eu sou boa eu tenho muitas qualidades, excelente professora, excelente mãe, excelente amiga, nessa parte eu já melhorei muito. Então, para que eu vou dar ênfase no que eu não sou boa? Então, cuidado com o que você professa dos suas qualidades. Eu posso fazer um restart? Posso. Posso pôr à luz daquelas sombras que eu não tenho tão legais? Mas eu não saio divulgando meus BOs, eu não saio divulgando para as pessoas: "Olha, eu tenho esse drama, eu tenho esse trauma". Eu ponho luz, é um processo, mas eu ponho a positividade. "Ah, eu vou viver num mundo de Poliana?". Não, mas ele é meu. Então é muito importante aquilo que você falou. O tempo que eu perco em falando mal de mim ou de outra pessoa, eu posso falar as coisas que eu sou muito boa. É, trazendo todos os dias o processo para você, trazendo todos os dias as nuances que precisam ser mudadas. A gente não é infalível, né? A gente está o tempo todo falhando. Então, eu acho que é sobre isso. A questão de você derrubar o ovo é uma questão diária com várias coisas que acontece com a gente, né? Ai, fechou o farol na hora que eu tô atrasada. Ou um caminhão entrou na minha frente na hora que eu tô atrasada. Ah, aconteceu isso, aconteceu aquilo. E ao invés de você hoje em dia, quando isso acontece, eu falo assim: "Opa, não tem problema, eu vou me atrasar, porque eu preciso me atrasar, porque é algo maior que eu quero que eu me atrase", Exata Aí né. eu vou contar ainda um start, que além do restart, é o start. Eu estava focada na hora que eu estava fazendo?
o omelete? Estava Eu presente? estava presente? Ou a cabecinha estava, tenho que fazer isso, tic, 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 entendeu? Então, tudo é presente. Estar presente é um presente. Então, quando eu vi aquilo que eu poderia ter me queimado muito, porque a cabeça não estava ali, né? E são todas, percepções que se você não tiver presente, não tiver distraído, não tiver num ambiente preparado, não tiver realizando o seu restart, você vai achar que o mundo é contra você e que Deus marcou um X em Sim. você. Aí eu vou para a criança interior. Aí eu Exatamente. vou e quero birrar. Quero falar assim, não, pelo amor "Ah, de nada dá Deus. certo pra mim. Ah, meu Deus", sabe, aquela Não tinha nem para chorar, porque chorar a mãe não estava perto. pois é. Minha mãe sempre falou: "Tira as calças e pisa em cima com a raiva". Aí eu fico com raiva de lembrar que ela tinha razão, que eu estava com vontade de tirar e mas essa birra vai me levar a quê? A prestar atenção, limpar e falar uma coisa de cada vez. Não faça 10 coisas ao mesmo tempo. Então esse é o nosso convite do Restart. É uma ferramenta a gente usa com oráculo, a gente soma com meditações, a gente soma a escrita intuitiva, a gente soma, colocando diariamente o que nós estamos contando para vocês são coisas que a gente usa, né, São enquanto ferramentas terapeuta, diárias. enquanto pessoa do Sim. dia a dia. E nós precisamos estar presentes todos os dias para poder pegar essas ferramentas e trabalhar elas. Porque se a gente para, a gente retroage. E isso é uma coisa que tem que ficar muito. Tem que olhar para isso com muito carinho. Não que a gente não vá poder relaxar um pouco, descansar. Mas se você está no processo e você para e achou que acabou, que você chegou onde você tinha que chegar, tem um presentinho aí, vai vir alguém, o mundo vai vir pá na sua bunda e você vai acabar tendo que sair rolando até você enxergar onde você É. tinha que parar, E é né. muito legal quando você fala que vou poder descansar. Vou, mas descansar inteiro, tá? Corpo, mente, emoção, todo mundo junto. Porque se você vai para a rede descansar, Pensando em aí pensando aquilo, deixei aquilo na máquina, não fiz aquele trabalho, não telefonei para fulano, não visitei o outro. Não. Baixe suas barreiras. Agora é hora. Então é um treino. Então, estar no lugar, na hora, fazendo. O que nós estamos aqui fazendo esse podcast, a primeira coisa que nós estamos é nos divertindo. Pegamos chuva, quase atravessamos a rua, esquecemos o guarda. Gente, a gente sai de casa com chuva e as duas esquecem o guarda-chuva. Qual a possibilidade? Você entendeu? Aí eu falava assim: se tivesse sol e você esqueceu, Ok, né. ok, imagina. Então, é muito interessante isso, porque a gente E vive, a gente vem divertido, a vem gente vem da molhada e vem risada, dando risada. sabe? Então, é isso, a vida é curta, a gente está vendo muitas pessoas e amigos, parentes, eu sempre falo que a vida é uma rodoviária. Então, nós temos muitas chegadas e partidas. Então, vamos atentar. Aquelas pessoas que estão embarcando, viverão bem? Foi rápido? Foi curto? O que a gente pode fazer hoje? Então, o Restart é esse convite, uma qualidade de vida diária. Vai ter, Olhar para o porque dia. os pais da gente fizeram conosco o melhor que eles poderiam. E nós estamos hoje fazendo o melhor que a gente pode. Então, aqui tem os oráculos, tem as nossas falas, tem a gente falando dessa liberdade de escolha. E é isso. Então, vocês escutam a gente fazer pergunta, o que mais é possível, o que pode melhorar, não importa em que linha a gente vai. O convite é o que, que eu escolho para mim hoje? Então, que escolha eu posso estar fazendo? É a escolha de estar presente. E o que, que é escolha? Eu posso escolher assistir um futebol? Posso. Mas eu estou ali legal comigo, né? Peguei um suco, pus um chinelo confortável. Então, vamos prestar atenção na gente primeiro. Este é o convite. Não é só o chicotinho. Por isso que a gente fala assim, quando pede para fazer 10 coisas do que você é bom, aí demora 20 minutos. Van, escreve 10 coisas que você é ruim. Tsh, a capivara, a lista fica tchu. Então a gente é muito focada
No no negativo. negativo, naquilo A que não é sociedade, bom. ela nos aprisionou nesse pensamento, mas isso não significa que não existe outros. É isso que a gente está trazendo com o Restart. É um movimento de eu posso pensar fora da caixa, eu posso pensar diferente, eu não preciso ficar ouvindo e calado, né, naquilo ali, achando que só existe esse caminho. Não, existem outros caminhos. E a gente vai ficando por aqui, Senão a gente né? fica Porque falando senão a gente vai falar e falar e horas e falar. horas, e a nossa equipe de produção vai falar assim: "E aí, gente?", né. E nós gostaríamos de agradecer mais uma vez a presença da Sandra, a Sandra que trouxe aí as nuances e muita informação gostosa sobre um método terapêutico que é o tarô. O tarô ele vem para somar, o tarô vem para acrescentar. É uma ferramenta que você pode, não pode, fica ao seu critério, né? A gente está aqui para trazer leveza, a gente está para trazer aquilo que possa somar, Somar. não E você é? sabe que é tão ético, porque quando dentro de um processo, eu faço convite. Se a pessoa tem alguma questão com um tipo de oráculo ou com alguma coisa, eu tenho muitos clientes que ele fala assim: "Ai, Sandra, preferia não". Perfeito. A gente levanta a percepção de outra maneira. A gente levanta o espelho de uma outra Tem maneira. vários métodos Então, terapêuticos para isso. isso, Eu né. queria presentear vocês. Aqui são chaves sirianas. Nós estamos na multidimensionalidade. Nós estamos no ano, na virada, hoje, nós estamos virando 2025 para 2026, entrando num grande ano do cavalo de fogo, né? E é do movimento. E as chaves sirianas foi um presente que eu ganhei de uma grande amiga argentina, a Cláudia Castinheiras, e é onde isso aqui é canalizado pela estrela de Sírios. Isso é um oráculo. Olha que lindo esta mandala. Nós vamos colocar depois para vocês verem. E qual que é o presente para nós hoje, para o pessoal aqui do estúdio, enquanto casa, como estúdio, como casa, e para você que também que está nos assistindo, tá? É a chave da aceitação. Com esta chave, você pode conectar com diferentes energias para receber aquilo que você necessita. Você vai receber um sinal. Então, recebe este sinal, pode ser uma intuição, pode ser uma lembrança, mas é a chave da aceitação. E olha este desenho, dá para ver? Dá. Este, ó, Ah, mais próximo de você, põe ó, aqui pertinho. este desenho que é colocado, tá? É uma chave. Então, se fizer sentido, vai estar depois lá. Esta chave é de uma aceitação. Aqui está em espanhol: "Con estas llaves puedes conectar com diferentes energias e receber o que te necessitas". Então, honramos nossos ancestrais, honramos e vamos receber aquilo que nos é presenteado diariamente. Você sabe que o presente. Sandra, mas você não falou de futuro, porque o futuro é feito de muitos presentes. E que vocês recebam esse lindo presente, essa linda carta, porque nesse encerramento, encerrar com uma chave de movimento, uma chave de aceitação, foi muito lindo. Obrigada, Sandra, obrigada pelo Gratidão seu pelo trabalho, convite. obrigada aí por tudo. A gente vai deixar aqui o arroba da Sandra, o meu arroba também. Lembrando que está disponível para vocês também o livro Uma Xícara de Chave. Está nos nossos canais e também na Amazon, o link vai estar aí embaixo também. Se você quer dar aquele passinho, se você quer falar assim: "Aí eu estou está acabando o ano e eu quero fazer o meu restart", o primeiro passo pode ser dado quando você toma a decisão de adquirir o livro Uma Xícara de Chave. E nós também temos uma contribuição da Sandra, se você está no movimento do restart, você quer mais, Sandra pode ser contribuição para você também. Ela tem alguns cursos. E Sandra, você quer falar sobre o curso que você está fazendo? Isso, nós trabalhamos com um grupo de mulheres, com o despertar delas, tecelãs de si, nós trabalhamos com Restart, nós trabalhamos com cursos de Feng Shui, com o curso de Reiki, né, o equilíbrio energético, o alinhamento. Então são todas então a gente equilibra o ambiente, equilibra o corpo físico e a parte da terapia, da escrita, ou do movimento terapêutico, simplesmente para trazer alegria, porque a alegria cria. Gente feliz não dá trabalho.
Eu ia falar enche o saco, mas ia ficar feio. Então, gente feliz não dá trabalho. Então, eu posso ser feliz com todo o meu problema, com todos os meus desafios. Se é um problema, ele não tem solução, então ele não é um problema. Se é um desafio, eu posso ultrapassá-lo. Então, vamos olhar e ver o que dá para a gente fazer diariamente na nossa vida. Não perca o momento do presente de hoje. A vida ocorre no agora. É o agora. E tudo isso que a gente falou das lâminas, dos espelhos, tudo, foi que você tenha, principalmente, um ano incrível de excelentes agoras, de excelentes E o que escolhas. mais é possível, como pode melhorar. Uhul. Agradecemos aí todo mundo que está nos visitando, que deu like, que seguiu o nosso canal, que compartilhou. Obrigado, porque essa sua ação vai difundir a gente, vai difundir o nosso conteúdo para muitas outras pessoas que também estão buscando essa elevação. No nosso próximo episódio, no quinto episódio, eu quero falar daquela mulher guerreira, eu quero falar daquela mulher heroína, eu quero falar daquela mulher que pega todo o fardo e coloca nas suas costas. Nós vamos falar da Mulher Maravilha, do arquétipo da Mulher Maravilha, e vamos trazer para vocês o que é bom e o que é ruim em pegar toda essa tralha e pegar para si e ficar lá fortuna, É. achando que tá E tudo bem. verdade que você quer ser essa Mulher Maravilha? Não Verdade que perca, você é heroína? Verdade? não perca o nosso próximo episódio. Esperamos você lá. Muito obrigada por tudo e um bom dia.